Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação que nós estamos reunidos nessa noite para cultuar o nosso Deus. Nós agradecemos a você que está conosco nessa noite, que separou esse tempo para estar participando deste culto online. Nós somos da Terceira Igreja Batista em Itabira. Nosso desejo é que você que está na sua casa, está em outros lugares, mas está participando deste culto, que o Senhor venha te abençoar, venha edificar a sua vida, venha falar ao seu coração. Eu quero ler um texto bíblico que está lá em João, capítulo 4, verso 23, e lá diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meu querido, a hora da adoração já chegou, como Jesus Cristo disse. E Ele disse que nós o adoraríamos ao Pai em espírito e em verdade. Que você possa nesse momento estar levando o seu coração a Deus, o seu pensamento a Deus, possa estar adorando ao Senhor, possa estar louvando o seu nome em espírito e em verdade. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Eu te convido a você orar por esse momento, colocar sua vida diante do altar do Senhor, pedi-lo que Ele venha receber o seu culto. Vamos falar com Deus. Ó Deus, santo o teu nome. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas no teu altar, sabendo que o Senhor é santo e o Senhor deseja que nós também sejamos santos. E, ó Deus, queremos que o Senhor venha receber o nosso culto. Por isso, colocamos o nosso coração diante do teu altar, suplicando, ó Deus, que se houver alguma coisa em nós que não é de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa estar trabalhando, transformando, moldando a nossa vida, o nosso caráter como um vaso nas mãos do oleiro. E, ó Deus, nós queremos prestar a Ti o culto que o Senhor merece. Ó Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso, ó Deus, receba os cânticos que nós vamos entoar ao Teu nome. Receba a nossa gratidão. Receba a nossa adoração. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora nós vamos ter um momento de louvor ao Senhor. Nós agradecemos pela participação dos nossos irmãos da Igreja Batista de Chalé, juntamente com a irmã Natália, que vão nos conduzir a cânticos espirituais. Vamos louvar o nome do Senhor. Graça e a paz do Senhor, é maravilhoso, mais uma vez nós nos reunimos para juntos adorarmos e glorificarmos ao nome do Senhor, seja com as lutas, seja com provações, nós estamos firmes diante do Senhor, alegres para glorificar, e assim como Josué levou aquele povo e conquistou Jericó, que nós com fé, com força, confiando no Senhor, possamos assim conquistar a nossa vitória em nome de Jesus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué
Vamos refletir na palavra de Deus? Nessa noite, Deus colocou no meu coração para meditarmos sobre a multiplicação do amor de Deus na vizinhança. E eu quero ler o texto de João, capítulo 4. Vou ler apenas o verso 3 e o verso 4, o verso 28 e o verso 29. Mas nós vamos meditar neste capítulo a partir do verso 1 até o verso 42. Porém, fazendo uma leitura apenas dessa parte do texto que nós acabamos de mencionar. E a palavra de Deus diz assim: Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Multiplicando o amor de Deus na vizinhança. No início do ministério de Jesus, ele era praticamente desconhecido. Mas agora o ministério de Jesus Cristo vinha sendo aclamado até mesmo mais do que João Batista, por causa de suas palavras e por causa dos seus milagres. Isso está narrado no verso 1. E ainda bem no início do ministério de Jesus, ele começou a sofrer perseguições, oposições pelas autoridades religiosas. Porém, não era o momento de Jesus enfrentá-los de uma forma aberta. E como o assunto corre de boca em boca, os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Porém, Jesus mesmo não batizava, isso era uma mentira. Quem batizava eram os discípulos de Jesus e Jesus levava a fama. À medida que a popularidade de Jesus crescia, foi se tornando um problema para ele, um obstáculo para ele, porque provocava ameaças contra o seu bem-estar e talvez até contra a sua própria vida. Em alguns momentos nós vemos, pelas circunstâncias que o texto bíblico apresenta, que Jesus teve que retirar-se do meio das pessoas, porque eles queriam prendê-lo, queriam apedrejá-lo. E muitos se ofendiam com Jesus Cristo por causa dos seus pecados, pois os ensinos de Jesus traziam luz sobre o pecado de muitos, e isso incomodava aqueles que não queriam deixar os seus pecados. E assim Jesus decide ir para a Galiléia por causa da sua fama, por causa da oposição. Porém, tudo que Jesus fazia era intencional e ele resolveu passar por Samaria. O texto diz: e era-lhe necessário passar por Samaria, verso 4. Essa afirmação mostra o imperativo divino. O ministério de Jesus exigia que ele passasse por Samaria, seguindo o plano de Deus de forma racional, de forma benéfica, de forma que Deus já havia projetado. E isso ignoraria a condição caótica e imoral criada pelos homens em relação aos samaritanos, por causa do ódio religioso que já era sustentado por muitos anos. Jesus, então, não fazia nada por acaso ou por sorte. Ele sempre tinha um objetivo maior. E esta passagem vem nos mostrar a universidade do cristianismo, ao contrário do que o judaísmo se propõe. E Jesus podia fazer o que todo bom judeu fazia: passar longe de Samaria. Ninguém o julgaria por isso. Às vezes nós preferimos fazer aquilo que é comum, ao invés de fazer aquilo que é certo. Nenhum judeu passava por Samaria ao ir de Jerusalém para a Galiléia. Eles preferiam andar muito mais. Dava-se uma volta muito grande para ir de Jerusalém até a Galiléia. No nosso contexto daqui de Itabira, poderíamos dar o exemplo
como se alguém fosse de Itabira para João Molevade e passasse lá por Nova Era. Daria uma volta muito grande para chegar num lugar que temos uma estrada muito mais perto. Os judeus tinham uma rivalidade muito grande com os samaritanos. E aqui eu quero abrir aspas, lembrando do reino de Israel, que foi dividido após a morte de Salomão, e aí se tornou em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém. Por cerca de 700 anos antes de Cristo, os assírios subjugaram o Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria, e foram deportados então para a Síria, ficando uma parte do povo ali na sua terra, provavelmente os agricultores, os mais pobres, e foram enviados alguns assírios para poder manter a ordem na terra, para também povoar a terra, e esses assírios se misturaram junto com os israelitas do Reino do Norte, e formando então uma população mista, e algo que o judeu não concordava, porque Deus já havia dado a ordem de não se misturar com outros povos, nascendo então aí essa nação mista, sendo considerado os samaritanos, ou seja, um povo considerado pelos judeus como impuro, uma nação realmente, ou um povo realmente misto, uma miscigenação dos assírios com os judeus ali daquela terra. Então os judeus tinham grande rivalidade com esses samaritanos e não concordavam com suas práticas religiosas. Mas Jesus tinha um propósito, uma missão: anunciar o evangelho aos gentios. Logo, os samaritanos eram considerados gentios. E para ele, Jesus Cristo, não existem barreiras que podem ou que pudessem impedi-lo de alcançar o propósito do Pai. Nesse ponto, Jesus já havia andado no mínimo 75 quilômetros, era meio-dia, ele estava exausto, com fome, com sede e um sol de rachar. E ele chega então a uma cidade chamada Sicar, em outras versões Siquém, que fica situada perto do monte Gerizim. E ali havia um poço de Jacó, um poço que Jacó cavara, e Jesus se assenta estrategicamente à beira daquele poço. O fato é que ninguém andava com um balde nas mãos ao viajar para tirar água de um poço que porventura encontrasse. E Jesus não tinha com o que tirar a água do poço, mas ali estava o poço e a sua necessidade de beber água era grande. E nesse momento então chega uma mulher que nós desconhecemos o nome. O texto diz apenas que ela era samaritana, ou seja, da região de Samaria, que nós acabamos de mencionar ainda há pouco. E ela vai ali naquele poço para pegar água. Praticamente ninguém ia àquele poço pegar água ao meio-dia por causa do calor, sol escaldante. As pessoas que precisavam tirar água daquele poço iam à tarde ou bem cedinho pela manhã. Na vila de Sicar também possivelmente havia água, e aquela mulher estava ali à beira do poço solitária, estava munida de uma ferramenta, um balde, um cântaro, para retirar a água do poço. Possivelmente também tinha cordas em suas mãos para lançar aquele vaso de barro e retirar a água. A coisa mais natural então, meus queridos, Jesus, após caminhar tanto, estar com sede, parado ali à beira daquele poço, seria pedir água para beber a alguém. Mas naquela situação havia alguns impedimentos. Em primeiro lugar, aquela mulher era samaritana. Ela era membro da odiada raça mista. E os judeus não se davam bem com os samaritanos. Em segundo lugar, aquela mulher tinha uma má reputação.
ela já havia tido relacionamento com vários homens e agora estava tendo relacionamento com um homem que não era também o marido dela. E a terceira situação que trazia barreira para Jesus pedir água para aquela mulher, que eles estavam em público. Nenhum judeu respeitável, de boa índole, conversaria com aquela mulher. Mas o fato dos discípulos terem ido à cidade comprar água era providencial. E assim Jesus pôde conversar com aquela mulher sem a presença dos discípulos. Ele seria certamente julgado pelos discípulos se os discípulos estivessem ali com ele. E ele começa então pedindo água àquela mulher, e aquela mulher então fica admirada com a atitude de Jesus, se não espantada. Certamente ela deve ter pensado algo parecido no seu coração. Que papelão! Um judeu pedindo água a um samaritano. Agora que está quase morrendo de sede, vem falar conosco. E Jesus então foi sarcástico ao meu ver. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou te pedindo água, mas eu tenho uma água que é muito melhor. Ela é água viva. E a mulher ficou sem entender nada. Pensando no poço que estava diante ali de Jesus, aquela mulher ficou perplexa. Jesus não tinha nenhum utensílio para tirar a água do poço, e o poço era fundo. No fundo estaria a água viva, uma água corrente alimentada por uma fonte. Seria isso que Jesus estava dizendo a ela? E ela deve ter pensado: será que este homem estaria pretendendo fazer o que o nosso antepassado Jacó fez, mas com muito esforço, com muito trabalho árduo? Ele realmente seria maior que Jacó se ele realmente conseguisse. Verso 12. E Jesus não tinha um vaso, não tinha uma garrafa, Jesus não tinha nada. E ele diz que tinha água viva para dar. Jesus então, no seu direito de resposta, ele diz àquela mulher: olha, para seu governo, essa água que tem no poço só pode matar a sede por alguns instantes, mas eu tenho uma água que mata a sede para sempre. Agora aquela mulher ficou interessada, e a maioria das pessoas ficariam interessadas, porque muitos procuram Jesus por interesse. E ela pensa: isso é tudo que eu queria, assim eu não precisaria de deslocar do vilarejo para vir aqui neste lugar longe, debaixo de sol escaldante. Não posso vir nos momentos que tem outras pessoas aqui para pegar água. Eu não precisaria buscar mais água. Talvez eu pudesse vender água para as pessoas que precisassem, até mesmo aquelas pessoas que me discriminam. Você certamente, hoje está acostumado com as pessoas vender água na garrafinha, água mineral, nas estradas, nos semáforos. Então aquela mulher poderia, a partir de agora, vender água. E ela diz então: eu quero da água que você está me oferecendo. Na verdade, aquela mulher não tinha entendido nada ainda. E Jesus começa então a fazer um levantamento espiritual da vida daquela mulher. Ele começa pedindo-a para chamar o seu marido, mas ela não era casada. Porém, Jesus sabia disso, ele conhece todas as pessoas, ele conhece tudo. E ela então diz: como posso chamar o meu marido se eu não sou casada? E Jesus então diz: você não poderia ter falado uma coisa mais verdadeira? Você já teve 5 maridos e nem é casada com esse que você está vivendo agora. Ao ouvir isso, a mulher entende que Jesus deveria ser um profeta ou um vidente para saber a vida dela particular. E a samaritana então reconhece que estava diante de alguém cujo conhecimento não era apenas intuitivo, mas sobrenatural para saber aquelas coisas. Ela vivia num vilarejo pequeno, conhecia todas as pessoas, nunca tinha visto Jesus ou ouvido falar daquele homem, e aparece ali falando diante dela de coisas pessoais, coisas que poucas pessoas sabiam ou um desconhecido não poderia saber definitivamente.
E logo em seguida a mulher muda de assunto. Geralmente, quando um assunto nos incomoda, nós fazemos o mesmo. Quando alguém fala de nossos pecados ou de nossos problemas, nós fugimos. Como é difícil ao ser humano aceitar que precisa ser curado, que precisa ser trabalhado em uma área de sua vida. Você deve estar se identificando com isso que eu estou falando. E a mulher então coloca em discussão um assunto popular que era bem discutido naquela época, que era o melhor lugar para adorar a Deus. E é bastante interessante a importância dada ao lugar da adoração por uma alma cujos pecados acabaram de ser revelados. Penso que ainda hoje nós estamos muito apegados ao lugar e não a quem nós estamos adorando. Às vezes a nossa fé é parecida com a dos samaritanos, com seu culto ritualista, destituído de valores espirituais. Nesse tempo de pandemia, tem muitos que não têm conseguido adorar a Deus simplesmente porque não podem ir ao templo. Acham a adoração em casa vazia, mas, meu querido, a adoração que Deus recebe é aquela que sai do coração. E nós não precisamos estar com outra pessoa para adorar a Deus, nós podemos adorar a Deus até mesmo junto. Na verdade, a adoração ela é individual. O que é coletivo é o louvor. E você pode louvar a Deus sem ter adorado a Deus. E aquela mulher, então, estava querendo camuflar a sua necessidade espiritual. Porém, ela não pensou que Jesus também podia ler os pensamentos. E Jesus, como o mestre que era, ele usa esse assunto que aquela mulher introduzira para mostrar a condição atual dela mesma como adoradora. As suas atitudes precisavam ser mudadas. A sua vida precisava ser transformada. E olha que ela se considerava uma adoradora. A atitude do adorador é mais importante do que o lugar da adoração. E Jesus leva então aquela mulher a esta reflexão. Queridos, Jesus nunca nos deixará da mesma forma pela qual nós nos aproximamos diante dele. Ele sempre desejará trabalhar em nossa vida, em nosso caráter. E assim Jesus enfatiza a importância do judeu em relação à salvação, porque o Messias seria um judeu, e ele diz àquela mulher que os samaritanos sabiam pouco a respeito de Deus. Para não ficar ignorante no assunto, aquela mulher disse a Jesus: pelo menos eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, nos explicará tudo. Verso 25. Para ela o Messias daria a revelação completa. É uma alusão que a mulher fez do Messias, que tem base lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao verso 18, que era aceito como escrituras pelos samaritanos, porque eles aceitavam o Pentateuco como a palavra de Deus, e o Messias, sendo o profeta por excelência, seria capaz de anunciar tudo. Por isso, então, aquela mulher diz que aquele que viria, o Messias, explicaria tudo, daria uma revelação completa. Esse texto que acabamos de mencionar é o texto de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Lá diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. São palavras de Moisés, escritas no livro de Deuteronômio. E esse texto estava sendo cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E esse ponto era o ponto que Jesus queria chegar.
Jesus só tinha um objetivo: abençoar aquela mulher e torná-la uma semeadora da sua palavra, do seu amor, no meio dos seus, ou seja, dos samaritanos, dos gentios. E aqui, longe de qualquer ameaça de uma morte precoce, nós vemos no início desse capítulo que Jesus começou a sofrer perseguições, os fariseus, sabendo, ouvindo da sua fama, uma fama até distorcida de que ele estava batizando mais do que João Batista. Jesus então resolve ir dali da onde ele estava, de Jerusalém, para a Galiléia, porque não era hora de Jesus se revelar àqueles que poderiam matá-lo precocemente. Mas agora, no meio dos samaritanos, diante de uma mulher samaritana, onde ele não sofria essa mesma ameaça, ele se revela àquela mulher. E ele diz: eu sou o Messias, no verso 26. Essa declaração é perfeitamente relevante ao diálogo que ele estava tendo com aquela mulher, pois já chegara a hora do estabelecimento do reino messiânico e a conversa estava sendo encaminhada para essa revelação. Aquela mulher esperava a vinda do Messias, mas ela nunca podia imaginar que estava falando com ele. Já parou para pensar que situação maravilhosa aquela mulher estava vivendo? O Messias estava diante dela. Ela havia esperado o Messias há muito tempo. Os samaritanos não tinham a visão sobre o Messias tão deturpada pela política quanto os judeus. Seria perigoso Jesus se revelar aos judeus, onde as ideias sobre o Messias eram politicamente coloridas. E aquela semente foi implantada na hora exata, porque os discípulos de Jesus acabaram chegando daquela ida ao vilarejo para comprar comida. O que vemos agora é uma mulher deslumbrada pela sua descoberta. Ela havia descobrido que Jesus era o Messias e ela estava apressada para chegar à vila para poder contar a sua experiência às pessoas, ao seu povo. E ela diz então a todos que ela encontra pelo caminho e encontra no vilarejo: aquele que penetrou no íntimo do meu coração só pode ser o Cristo, o Messias. E os convidou a ir com ela e ter um encontro com ele, a conhecê-lo também. E aquela mulher então se tornou a primeira missionária no meio dos gentios, a primeira missionária no meio dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes. Concluindo então, algumas vezes os cristãos dão algumas desculpas para não testemunharem aos seus familiares ou amigos, dizendo que eles não estão preparados para acreditar. Jesus, entretanto, esclarece nessa passagem que ao nosso redor há uma grande colheita a ser feita, e essa colheita continua esperando a ceifa. Ele diz: olha para os campos, eles estão brancos, prontos para serem colhidos. Verso 35. Meu querido, não espere que Jesus Cristo vai aceitar as suas desculpas. Olha ao seu redor, você encontrará muita gente precisando e querendo ouvir a palavra de Deus. A mulher samaritana contou imediatamente a sua experiência às outras pessoas. Ela não ficou esperando passar por um seminário, por um treinamento de evangelismo, para que alguém ensinasse ela como evangelizar. Não, ela contou que havia conhecido o Messias. E as pessoas não se importaram com a sua reputação. Muitos aceitaram o seu convite e foram ao encontro de Jesus Cristo. E assim os samaritanos reconheceram Jesus Cristo como Salvador do mundo. Talvez nós tenhamos pecados em nosso passado de que nós nos envergonhamos, assim como aquela mulher. Mas Cristo, a partir do momento que entra na nossa vida, Ele começa a transformar o nosso coração. E Deus então quer usar a sua vida como Ele usou a vida daquela mulher samaritana, para multiplicar o amor de Deus na sua vizinhança. Você está preparado para essa grande obra que Deus quer fazer na sua vida e através
da sua vida? Vamos falar com Deus? Vamos colocar a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes diante do altar do nosso Deus. Ó Deus, a palavra do Senhor foi lida, nós meditamos nela mais uma vez. O Senhor já é conhecedor de tudo, o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos anseios, conhece, ó Deus, as nossas atitudes, conhece os nossos pensamentos. Por isso colocamos diante do Senhor a nossa vida, colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa que compõe a Terceira Igreja Batista em Itabira. Colocamos, ó Deus, a vida de cada pessoa que está participando deste culto conosco. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que sonde o nosso coração. Ó Deus, veja se estamos realmente fazendo a Tua vontade, se estamos cumprindo a missão que o Senhor já determinou para que façamos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a cumprir as expectativas do coração do Senhor em relação às nossas vidas. Assim como Jesus tinha uma missão, o Senhor tem também nos dado uma missão para cada discípulo, e essa missão é pregar o Evangelho do Senhor, é fazer discípulos. E nessa noite a palavra do Senhor nos diz que devemos fazer discípulos começando pela nossa vizinhança, pelos da nossa casa, pelos nossos vizinhos, pelos da nossa rua, pelos da nossa cidade. Ó Deus, assim como a mulher samaritana fez, que o Senhor venha nos incomodar, que o Espírito Santo do Senhor venha nos usar para nós podermos falar do amor de Jesus Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, que a experiência que temos com Jesus Cristo não venha ficar só para nós, mas que possamos contar para todas as pessoas que nós encontramos o Cristo, o Messias, aquele a quem o Senhor prometera na sua palavra. Ele já veio, ele já fez a obra redentora, ele morreu numa cruz no nosso lugar e ele ressuscitou ao terceiro dia, estando hoje à destra do Senhor, e um dia virá nos buscar. Que nós possamos contar essa boa notícia para todas as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti também a nossa nação, colocar diante de Ti a nossa cidade. Ó Deus, há muitas vidas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vidas que, ó Deus, estão caminhando numa direção da perdição, estão caminhando para o inferno. E a única maneira de nós sermos libertos do inferno, libertos da condenação eterna, é depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e através dele recebemos o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, que a igreja do Senhor não se cale e que nós continuemos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, puro e simples, o Evangelho verdadeiro. E, ó Deus, aproveitamos também para orar nesse momento por aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão com depressão, por aquelas pessoas que estão ansiosas, por aquelas pessoas, ó Deus, que diante dessa pandemia, dessa crise que estamos passando, estão desesperançosas. Ó Deus, que a palavra do Senhor alcance o coração dessas pessoas, que a alegria do Senhor inunde a alma dessas pessoas, que elas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, liberte a nossa nação do coronavírus. Liberte, ó Deus, as nações do coronavírus. E, ó Deus, aquilo que está sendo dito que for mentira, que o Senhor faça cair por terra. Mas, ó Deus, que nós sejamos ou tenhamos o discernimento do Senhor na nossa vida, para que possamos fazer aquilo que é necessário. E, ó Deus, faça aquilo que o homem não pode fazer. Nós te pedimos, o Senhor, com o poder que o Senhor tem em tuas mãos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que o Senhor venha repreender esse mal e que o nome do Senhor seja glorificado e que o propósito do Senhor seja alcançado em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, entregando a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua semana. Nós estamos
já chegando ao encerramento deste culto. Vamos ter apenas mais uma canção de louvor a Deus. E você também louve o Senhor mais uma vez. Por aqui nós estaremos nos despedindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.